Olá, colegas de profissão. Vamos continuar aqui com a nossa série a respeito da história das fundações no Brasil, né? A ideia agora é a gente conversar sobre elementos tracionados, né? Que são basicamente tirantes em solo, tirantes em rocha e estacas helicoidais também. Bom, para isso, o nosso primeiro convidado, né, é o Daniel Canova, que é nosso consultor especial nessa área de elementos tracionados, né? E tem uma larga experiência nisso, né? Está inclusive liderando comissões de norma a respeito desse assunto, né? Vou lembrar de um início muito antigo que é conhecido que o início dos tirantes ancorados em solo no Brasil foi, na verdade, o início no mundo. Assim, até a década de 50 só existiam elementos tracionados ancorados em rocha, né? E o professor Costa Nunes foi quem introduziu os ancorados em solo, se não me engano, numa obra da antiga Tecnosolo, na estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas, Daniel, tenha a palavra, seja bem-vindo. Primeiro, obrigado do convite da Benapar. Realmente, como o José Carlos falou, o professor Costa Nunes foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a introduzir elementos tracionados em solo, né? E com isso, depois de lá, os esforços na engenharia foram grandes, os avanços foram grandes também, e começaram a se constituir normas, né? Normas técnicas, a BNT, normas NBR, para que se conseguisse constituir uma padronização desses elementos, né? Muito utilizados já naquela ocasião na Europa e países aqui da América do Norte, né? Então, o Brasil o professor Costa Nunes foi um dos precursores aí nessa questão dos elementos tracionados. A partir do Costa Nunes surgiram N situações de elementos tracionados. Vou dar aqui alguns exemplos, como as ancoragens em rocha para elementos, por exemplo, de fundações dos estais, de torres estaiadas, né? São estruturas semirrígidas, então são elementos importantes também de fundações. Trabalham totalmente tracionados de forma axial, né? Tem também as questões das estacas helicoidais, que são também fundações muito importantes, ainda em desenvolvimento no Brasil, com uma ênfase maior em linha de transmissão, tá? São elementos também muito importantes, tá? No ano 2000, aí, que começou com uma intensidade um pouco maior no Brasil, e isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Tem aí algumas publicações nacionais importantes sobre o assunto. Temos a norma NBR 5629, que ela trata de tirantes ancorados no terreno. Aí já são elementos tracionados com uma condição um pouco diferente de fundações, onde nós temos um trecho livre, nesse caso, são monobarras ou são tirantes autoperfurantes, muito utilizados, ou elementos como cordoalhas também, fios, né, que podem ser utilizados nessa questão. Mas um pouco diferente de fundações, como eu falei, elas têm trecho livre, então são elementos protendidos, né? E tem também os elementos tracionados, por exemplo, como solos grampeados, que podem ser também utilizados em elementos tracionados. Até tem uma norma recente agora que foi constituída para solos grampeados, onde dentro da norma trata alguns assuntos nesse nível, para questões aí de trabalhos a tração em solo. Uma norma bastante interessante também, uma norma recentemente publicada. Fazer uma pergunta, Daniel. Essa área de estacas helicoidais, né? Enfim, quando eu comecei a ter contato com fundações na década de 70, era um processo que não existia, né? Nas linhas de transmissão, a minha memória é que isso começou a existir, talvez no início dos anos 2000, mas eu não participei desse ponto. O que você pode me falar da história das estacas helicoidais no Brasil? Tá. No Brasil, as estacas helicoidais realmente começaram ali entre 99 e 2000,
E elas começaram assim de uma forma um pouco acanhada, com instalações de equipamentos ainda não tão apropriados, né, com cargas relativamente baixas para linhas, por exemplo, de 69 kV, 138 kV, na fundação dos estais. Já naquela ocasião, existia uma empresa americana que atuava aqui na América do Sul, né? E nessa questão, uma empresa brasileira conseguiu desenvolver o sistema aqui no Brasil e começou toda essa questão da instalação, do desenvolvimento, entender um pouco mais as condições realmente de capacidade de carga de estacas helicoidais em solo. Mas foi realmente na década entre 99 e 2000, né? Entre 99 e 2000, que tem-se relatos dessas questões de utilização em linha de transmissão. Mundialmente, né, a estaca helicoidal, como um parênteses, né, ela foi, na verdade, produzida e foi constituída no ano de 1850, 1860. Tem relatos de Alexander Mitchell, que foi precursor das estacas helicoidais. E essas estacas helicoidais foram muito utilizadas nos faróis das encostas, né? Então, ela é utilizada numa condição de funcionalidade tanto como elemento tracionado quanto comprimido, né? Recebendo aí cargas de vento, cargas de situações de elevação de maré, questões de vibração que ocorriam nas estacas. E Mitchell foi um dos precursores, né? Foi um dos desenvolvedores dessas estacas. Como curiosidade, existe hoje ainda nos Estados Unidos um farol que é mantido, foi tombado, historicamente foi tombado lá na Virgínia, o farol de Memphis Sands, que é um farol tombado pelo governo americano, que ainda é constituído com as estacas helicoidais. O farol lá está de pé e não tem uma visitação no farol, mas dá para se observar o farol da costa, né, da parte seca ali do litoral para o mar, dá para ver realmente as estacas helicoidais lá em funcionamento. E fazer uma consideração. Em 2000 salvo engano, em 2014, eu tive num congresso do Deep Foundations Institute, DFI, em que existiam várias empresas que, enfim, fabricavam e instalavam estacas helicoidais. E uma percepção que eu tive na ocasião foi que o que é feito no Brasil é com diâmetros limitados e com utilizações limitadas. Então, portanto, assim, com, vamos dizer, cargas mais baixas e utilizações menores. E me pareceu, na ocasião, que nos Estados Unidos, e talvez mais ainda no Canadá, isso estaria mais desenvolvido do que no Brasil. O que você pensa assim sobre as utilidades futuras das estacas helicoidais? E, enfim, a história do que aconteceu no Brasil até agora e o que pode acontecer. Tá. Bom, como você bem colocou, nos países aqui da América do Norte, a utilização de estacas helicoidais ela é de uma forma bastante ampla, não só em fundações de elementos semirrígidos, né, ou rígidos como torres, mas também em outros tipos de fundações, até em usos prediais, né, como exemplo. Ela tem uma versatilidade muito grande, né? Então, a questão das helicoidais ela pode trazer realmente uma questão interessante de redução de prazo numa obra, e ela não foi tão difundida ainda no Brasil nesse sentido, por algumas questões também de competitividade com outros tipos de fundação e também por conhecimento, né? Por uma questão de amplitude em conhecimento técnico, realmente domínio técnico sobre isso nos solos aqui tropicais, né? Mas eu vejo que para futuro, talvez para 5 ou 10 anos, com certeza esse tipo de fundação, esse tipo de sistema de solução vai ter realmente uma situação bem diferente, né? Assim como começou lá atrás, hélice contínua e outros tipos de fundações, as estacas helicoidais elas tendem a ter um crescimento no Brasil de uma forma também bastante genérica para outros usos.
Evidente que requer muito estudo, requer uma amplitude bem profunda, né, em cima disso aqui nos solos tropicais. O que você podia se expandir um pouco mais sobre a questão dos solos tropicais e de, enfim, alguns estudos que possam pensar melhor essa situação com as estacas helicoidais, que Okay. precisam ser feitos daqui para frente? Perfeito. Bom, tem aí vários alunos, né, com algumas teses já de mestrado, doutorado em estacas helicoidais que têm estudado bastante o tema. Temos aí alguns laboratórios dentro de algumas universidades que estão em estudo sobre esse tipo de solução já em forma de em escala reduzida, né? Porém, a grande questão né, existe um método de cálculo que ele define a parcela de solos coesivos e não coesivos, né? E no que isso dá uma questão, dá um empirismo grande, né, realmente na capacidade de carga. Porém, o que eu imagino é que vai ter que existir um modelo matemático bem equilibrado para esses solos tropicais, para poder prever essa capacidade de carga com uma assertividade maior. Evidente que provas de carga vão ter que ser feitas para isso, para mitigar essas questões desse modelo matemático com uma maior ênfase, né, para os solos tropicais. Mas os parâmetros ainda para os solos tropicais não estão ainda muito bem acomodados, não estão ainda muito bem na mão para com que se tenha um modelo um pouco mais equilibrado. Tá? Então, os modelos hoje eles não têm uma aproximação tão grande, né? Evidente que as helicoidais, as condições de contorno também são muito importantes para esse cálculo, né? Para essa questão também técnica e de observação também da vida útil dessa fundação, olhando aí para longo prazo, né? E pensando que é uma fundação também em aço, né? Então tem que se observar também as questões de corrosão, tem que se observar as questões da agressividade do meio naquele tipo de material, realmente para a gente poder entender o quanto se estima de vida útil daquela fundação, né? Bom, resumindo, assim, tentando sintetizar o que você falou, dá para perceber, primeiro, que existe um vasto mercado nesse sentido, inclusive indo muito além do que vai hoje, quer dizer, com cargas maiores, diâmetros maiores e com conhecimento maior do solo. Então, é um elemento tracionado com bastante perspectiva de futuro, não é? Perfeito. Bastante perspectiva, não só como elemento tracionado, também como elemento comprimido, ou flexo comprimido também, em muitos casos, né? Então, a estaca helicoidal realmente ela é muito versátil, tá? Nesse sentido, ela tem uma versatilidade muito grande, né? Porém, como eu falei, requer um estudo amplo, né, bem profundo em cima disso, e até para não queimar a largada, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma ampla e estar muito consistente nos dados para que realmente todos se sintam seguros de colocar esse produto de uma forma mais efetiva no mercado. Bom, te colocar uma outra tradição, assim, dentro da história dos elementos tracionados, né? Que são, vamos dizer, os elementos tracionados em solo, né? Que eu dividiria de uma maneira não normativa, mas histórica, né? Nesse primeiro momento, então, o professor Costa Nunes, nas encostas da cidade do Rio de Janeiro, começou a fazer tirantes ancorados em solo, que de início basicamente era uma perfuração, né? Com algum tipo de estabilizante, tipo lama de bentonita, né? Feita mesmo com equipamento de sondagem rotativa e com barras de aço CA50 com rosca feita manualmente, né? Bom, de qualquer maneira, aí de início já houve lá uma separação entre um trecho livre e um trecho ancorado, mas basicamente em solo, né? Aí uma tradição, e essa tradição caminhou para existir na norma brasileira. Aí uma outra tradição, que era basicamente uma perfuração, com uma barra de aço aí de diâmetro um pouco maior, e no qual você fazia a injeção de nata de cimento durante todo o período, e essa nata de cimento
caminhar, era o fluido estabilizante. A hora que você terminava essa injeção, a estaca estava pronta. Houve muitas evoluções desses processos, né? Mas especialmente dessa maturação das antigas estacas tipo Schweck, é uma área em que você teve uma participação grande e houve novas utilizações, que houve um desenvolvimento impressionante, do qual talvez você seja a pessoa mais importante aí no país nesse aspecto, né? Não digo mais importante, com certeza tem pessoas aí muito qualificadas para isso. É, Basicamente, eu comecei o desenvolvimento junto com algumas empresas, né, do segmento. Eu participei do desenvolvimento do produto em si, né? O produto já existia no Brasil, o que ocorreu que foram desenvolvidas melhorias nesse produto ao longo dos anos. Assim como outros tipos de fundações, tinha que se conhecer um pouco mais desse tipo de aplicação aqui nos solos tropicais, né? E requeriam aí investigações também melhores, as questões também de provas de carga, ensaios em campo, para se entender um pouco mais do produto. É um sistema muito versátil, inclusive não só como questões aí para contenções, inclusive também utilização como microestacas, né, ou as pré-ancoragens, como muitos conhecem. São elementos bastante funcionais, muito interessantes, que podem ser utilizados e resolvem vários tipos de problemas, né? Se adaptam a N situações diferentes de geologia, e melhoram também a capacidade de carga ali do contorno daquele material que está sendo instalado, né? Aquele material geotécnico, em função das injeções sob pressão. Então, realmente é um produto bem interessante, que ainda não tem uma utilização tão grande no nosso país, talvez nem todos conheçam esse produto, mas eu participei de desenvolvimento mais na linha da constituição do produto e buscar alternativas do meio que ele poderia ser utilizado aqui no Brasil. Enfim, essa evolução que se tornou a microestaca, no qual você, enfim, inclusive tem feito estudos junto com a gente, da Benapar, né, de uma maneira bastante abrangente, né? Quais são as perspectivas que você vê para a utilização dessas microestacas, né? E descrever um pouquinho o processo executivo também. Ok. É evidente que as empresas que se pretendem utilizar esse tipo de sistema, né, tem que ter uma equipe bastante treinada e qualificada para entender os conceitos de utilização, assim como equipamentos também capazes de fazer a execução desse sistema. Até porque as máquinas hoje atuais não estão adaptadas 100% para isso, então requer algumas adaptações para utilizar esse produto em campo, né? Mas basicamente alguns chamam de autoperfurante, outros chamam de autoinjetável, mas basicamente a sua perfuração começa a ser uma perfuração rotativa no solo. Pode-se utilizar também o sistema por percussão, dependendo do material que vai encontrar ali, no caso da perfuração, material geotécnico, né? Mas essa perfuração rotativa, ela ocorre juntamente com uma injeção sob pressão, através de orifícios que vão estar situados ali na ponta do elemento que vai cortar o terreno. Pode ser um bit ou um tipo de tricone, vai depender desse material geotécnico que vai se pretender cortar. E essas injeções sob pressão, elas ocorrem simultaneamente na instalação do produto. Então, a própria haste de perfuração já é o elemento da fundação que vai ser o tirante, no caso, autoperfurante ou autoinjetável, né? Como utilização em microestaca. Atingiu-se a cota definida em projeto, face a perfuração, face, na verdade, a injeção com esse sistema pressurizado para poder ter uma amplitude de bulbo ali embaixo e fazer o preenchimento do teu fuste como um todo, né? Até o transbordo dessa cauda de cimento, né? É importante dizer que sempre é utilizado uma cauda de cimento, fatores aí
em ordem de grandeza de 0,4 a 0,5, quando se atinge a cota final ali da profundidade dessa estaca, e fatores aí com uma situação diferente para 0,6 até 0,8, nesse preenchimento durante a perfuração. Então, solos, por exemplo, não suportados, é bem interessante esse produto, porque durante a instalação a gente vem melhorando as condições ali desse tipo de terreno, desse tipo de solo. Então, do que instalar um produto que você tem que entrar com uma haste, depois tirar a haste e descer o elemento que vai ser o elemento em aço, fica à vontade. Eu me lembro de uma situação, né, com o querido Francis Jones, que já faleceu, né, há uns bons anos, em que eu estava com ele numa obra, numa contenção de encostas em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. E a gente discutiu, teve alguns problemas, mas assim, do limite em que você consegue fazer essas estacas autoperfurantes em solo e em rocha, né? A gente chegou a ver o desenvolvimento de alguns bits para penetrar mais na rocha, mas aí tinha um limite de custos, porque esses bits começavam a ficar caros numa proporção que não era viável, né? Aí sim se passa para a ideia das peças tracionadas, dos elementos tracionados ou dos tirantes ancorados em rocha, né? Então, queria fazer essa transição com você e também uma introdução aí histórica disso, né? Porque assim, os tirantes ancorados em rocha são muito tradicionais em linha de transmissão. Eu, pessoalmente, talvez a primeira vez que eu tenha visto isso, deve ter 35 anos, ou próximo de 40 anos, né? Mas você falou um detalhe que eu acho que existe desde sempre, né? Os métodos são muito empíricos, né? Já eram desde o início, parece que continuam sendo, e não há muitos estudos sobre isso, né? Há um estudo que você, junto com a Benapar, está fazendo recentemente, né? Mas, enfim, comenta esse tema para a gente, Daniel. A questão toda é sempre definir, por exemplo, ancoragens em rocha, né? Entender a qualidade dessa rocha, né? O nível de fratura, o quanto essa rocha é fraturada, ou quanto essa rocha é branda, ou quanto essa rocha é sã, no caso, né? E então, muitas vezes em linha de transmissão não tem-se uma sondagem mista, ou uma sondagem que se permita entender a qualidade desse material geológico geotécnico aí ao longo da obra, né? E para isso requer investigações com ensaios de convalidação, ensaios prévios, para conseguir entender um pouco mais as tensões que vão ser as tensões aí que vão conceber o projeto executivo, né? E realmente os métodos de cálculo são métodos assim um pouco empíricos, mas eu vejo que nesse ponto a questão da instalação ela é primordial, né? Até porque hoje tem-se um feeling muito grande de quem está instalando, de entender o quanto aquele material ele está fraturado ou não, né? Até pela resposta de velocidade ao longo do comprimento que o equipamento está proporcionando, né? Mas também tem que ter um cuidado também muito grande, porque os equipamentos têm vários tipos de torque, tem vários tipos de meio para se conseguir o comprimento e utilização de compressores, por exemplo, diferentes. Então, tem que se conceber parâmetros, né? Conseguindo entender um pouquinho equipamentos de mesma categoria, equipamentos de mesma capacidade, para conseguir aí mitigar um pouco melhor as respostas para a concepção do projeto executivo, que hoje, em linha de transmissão, realmente é algo bastante desafiador. Uma obra, um desafio linear, né? Uma obra grande, obra de quilômetros, aí realmente é bastante desafiador. Um aspecto importante disso que eu vejo, assim, eu vejo que assim, a Benapar, junto com você, começou a ter uma abordagem desses ensaios de convalidação, né, mais interessante do que a tradição, porque a tradição desses atestados, desses ensaios, desculpe, é só você verificar se
esses ensaios suportam o que está definido em projeto, né? E aí a gente tem uma abordagem e tem essa experiência conjunta de levar esses ensaios de convalidação a, em colaboração com o projetista, definir a carga desses elementos tracionados, né? E é possível essa utilização dos ensaios de convalidação. Eles deixam de ser apenas um processo quase burocrático de verificação, como um processo que, se tratado estatística e geotecnicamente, né, ele pode trazer mais segurança e mais economia às obras. Bom, vamos lá falar sobre um outro elemento muito interessante, que são os grampos e o solo grampeado, né? Isso é utilizado extensivamente no Brasil. Eu te diria que a pessoa que eu mais consigo lembrar em relação à tradição disso é o professor João Duarte, né, que começou a pensar nesse assunto talvez 40 anos atrás, né? E hoje é um processo usado extensivamente, né? Desde taludes em solo, né? Até taludes muito próximos do vertical, né? Em rocha, né? E também em alteração de rocha, né? Nas formações em São Paulo, no Espigão da Paulista, existem alguns locais lá onde você consegue fazer um tratamento bastante reduzido, né? Então, eu gostaria, Daniel, que você, enfim, avançasse um pouco nesse assunto. Tá. Um comentário interessante é que em janeiro de 2021, foi publicada a norma para solos aí reforçados. Inclusive, foi uma norma muito bacana, uma norma, eu participei de algumas inserções com todo o comitê lá, pessoas assim fantásticas ali no comitê, um pessoal muito experiente, né, na questão de solo grampeado. E essa norma de solos reforçados, ela tem duas partes, inclusive. É uma norma que tem a parte 1, que ela fala de alguns tipos de reforços, né, sem tratar do grampo em síntese, né? Ela tem também a parte 2, que aí vem a questão dos grampos, realmente, como elementos de aço, né? E diferente um pouco da NBR 5629, onde nós temos um trecho livre, né? Os solos grampeados aí com elementos em aço, eles têm o push totalmente preenchido, né? E então é um conceito um pouco diferente. Até dentro da norma foram discutidas questões de pré-carga, questões aí de estabilização do grampo, e N situações. Uma norma bem curiosa, né? Inclusive a NBR 16920. É uma norma que tem parte 1 e parte 2. Vale a pena o pessoal dar uma olhada nessa norma. É uma norma bastante interessante que foi publicada recentemente. Você estava falando um assunto que eu acho bastante importante quando assim se trata de elementos tracionados, né? Que é o fato do elemento estar, vamos dizer, totalmente imerso num trecho chumbado e, eventualmente, ter um trecho livre, né? Basicamente, o professor João Duarte lá falava que à medida que você tem os grampos, né, que, portanto, você não tem um trecho livre, você está fazendo basicamente uma melhoria de solo, né? Você costura, consolida esse solo de tal forma que ele tenha uma resistência maior. Já essa separação do trecho livre do trecho ancorado, né, supõe a existência de uma cunha de ruptura, né, e que você, naquele seu trecho livre, né, você, enfim, quando você tem um chumbador, ele funciona como um processo de melhoria de solo, né? E quando você tem um tirante com um trecho livre e um trecho ancorado, né, ele funciona suportando cargas de tração. Então,
Então, são papéis que me parecem bastante diferentes. Como que essa norma tratou disso? Realmente ela separou essa questão, essa norma de solo grampeado, né, a 16.920, ela trata o elemento como realmente um reforço, né, é um grampo inserido ali no terreno, com seu preenchimento total até a cabeça dele, né, até a ponta dele, vamos falar assim, até a extremidade da face do talude, né? E hoje tem várias técnicas, né? Você tem sistemas que pode se utilizar com uma placa e uma forca, por um solo grampeado. Pode se utilizar também um sistema com CA50, por exemplo, né? Ou um ferro de construção com a ponta dobrada, e aí vem o paramento de face. Então tem aí, vai depender do projetista, vai depender também da solução que esse projetista está conseguindo elaborar para o cliente, né? Mas eu vejo que são elementos muito eficazes. Tem várias empresas hoje que fazem esse tipo de trabalho. Os projetistas no Brasil também têm muita qualificação para projetar esse elemento. E eu vejo que cada vez mais vai se buscar alternativas, né, de desafios com esse tipo de solução aqui no Brasil. Até porque os elementos protendidos que trata dentro da NBR 5629, o custo talvez de execução e o custo do elemento como um todo ele é um pouco diferente, né? Então as alternativas tem que haver um equilíbrio entre a melhor solução técnica com o melhor custo. E esse equilíbrio muitas vezes não é fácil, porque envolve também incertezas e envolve segurança. Então, tem que achar um equilíbrio muito interessante em cima disso. E talvez a melhor técnica não é a melhor, o melhor custo, né? E às vezes o melhor custo também não é a melhor técnica. Então, tem que ter um equilíbrio em cima dessas duas condições para conseguir conceber realmente o projeto e o cliente final entender que aquilo é viável, né? Também não adianta fazer algo que não é viável, né? Mas hoje a gente nota obras, inclusive aí em rodovias, né? Em solos grampeados também, sendo bastante difundida, né? Bastante utilizada. E realmente aqui nós temos aí N questões no Brasil que dá para aprofundar nesse produto, nesse sistema, né? De grampos. Bom, tá ótimo. O objetivo foi fazer uma passada geral entre os sistemas de elementos tracionados que são usados no Brasil, um pouco da sua história, né? Enfim, a gente não pode abordar tudo, né? Existem vários temas que não foram abordados, mas é uma síntese, né? Eu agradeço muito, Daniel, e, enfim, a gente continua à disposição e vamos continuar esses nossos vídeos sobre assuntos relacionados à história da geotecnia e fundações no Brasil. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado a Benapar. Como você bem disse, é um aprendizado diário. A gente está sempre aprendendo um pouquinho todo dia, indo a campo, lendo uma norma, estudando, participando das reuniões. E o Brasil tem uma geotecnia bastante pulsante e eu vejo que o crescimento ele é contínuo, a melhoria é contínua nesse segmento. Um grande abraço. Um abraço.